A graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Marcos Paia, falando aqui do Pregador Aprovado. Nesse vídeo nós vamos falar sobre um dos temas mais pedidos e mais pesquisados na internet, que é um esboço de pregação sobre tempestade. É um dos temas mais, na verdade, mais simples de trabalhar. É o que nós vamos hoje fazer a leitura. É um Salmo 107, do versículo 25 ao verso 30. Vamos fazer a leitura e você já sabe, eu preciso que você nos ajude na divulgação desse canal. Como? Deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações, ficando por dentro de tudo e compartilhando com os outros irmãos do seu ministério. Vamos lá! Vamos fazer a leitura então do Salmo. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas, subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo perderam a coragem. Cambaleavam tontos como bêbados, e toda sua habilidade foi inútil. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Esse é um salmo realmente incrível, né? Você vai ver a semelhança com o texto de onde nós vamos tirar a verdade, as verdades espirituais, tá? Então vou fazer um contexto aqui para a gente não gastar muito tempo contando a história do versículo, do salmo. Já vou direto para o foco do nosso sermão. Vamos lá. Tempestade é uma movimentação violenta de ar acumulado que se desloca de uma superfície para outra. Normalmente vem de cima para baixo. Quando acontece em terra firme, pode destelhar casa, lançar objeto longe, causar prejuízos enormes. Quando acontece no mar, cria ondas enormes que podem fazer os barcos afundarem. As tempestades não acontecem só na terra e mar, não acontecem só na natureza. As tempestades acontecem em nossas vidas, são as adversidades, são os problemas pessoais e também podem ser causadas por pessoas. Aqui é o Isaías 57:20, e aqui nessa parte do sermão você pode citar alguns exemplos de adversidades, alguns problemas que nós passamos pessoais, particulares, que a gente pode citar como tipos de tempestades. Eu não vou fazer isso aqui agora, você certamente inspirado pelo Espírito Santo, quando você for ministrar, tenho certeza que você vai saber quais problemas você pode citar como exemplo. Mas Deus é soberano. Nenhuma força natural ou sobrenatural se compara ao seu poder. Ele ordena e se levanta a tempestade. Ele ordena novamente e ela se transforma em brisa. Olha só, está tudo debaixo do controle do nosso Senhor, seja quais são os problemas. Nenhuma tempestade que você esteja enfrentando está fora do controle de Deus, nenhuma delas. Então, Deus, Ele é soberano sobre a tempestade. Ele ordena, elas acontecem, Ele ordena quando o momento de parar. Então aqui você pode citar, continuar citando mais alguns problemas que a pessoa esteja passando e mostrando para ela como Deus pode livrá-la, mostrando essa soberania de Deus sobre os problemas. Então você pode falar aqui quais são os tipos de problemas que nós podemos falar que são tempestade na nossa vida, e a gente pode aqui agora fazer essa aplicação, falando que seja o que a pessoa estiver enfrentando no momento que ela está ouvindo essa mensagem, Deus tem o controle, Deus está sobre essas circunstâncias. E aqui agora eu vou fazer um contraste, né, que são nossos problemas e são as bênçãos. Nas tempestades, nós aprendemos a ser humildes. A tempestade vem sobre as nossas vidas para nos deixar humildes, para nos ensinar essa virtude de humildade. Olha só, o verso 6, versículo 26 do Salmo, diz que eles, diante do perigo, diante da tempestade, eles perderam a coragem. Então é muito fácil você ver, de longe, você vê a tempestade acontecendo na vida do outro, vendo os problemas abater na vida do outro, mas quando acontece com a gente, nós perdemos a coragem. Nós, muitas vezes, somos altivos, muitas vezes somos autossuficientes, mas numa tempestade, ela vem e nos deixa humilde. Na tempestade, você conhece as suas limitações. Olha o verso 27. As habilidades dos navegantes se tornaram inúteis diante daquele perigo. Não dava para controlar o barco, não dava para controlar a direção da vida deles, não dá para controlar diante de uma tempestade muito forte, não dá. Então nós perdemos o controle e aprendemos as nossas limitações. E olha outro propósito que a tempestade vem. Na tempestade vem porque muitas vezes nós não oramos.
não oramos o suficiente, não buscamos Deus o suficiente, não entregamos o suficiente em nossa vida, mas quando vem uma tempestade, nós clamamos ao Senhor. É o verso 28. Quando aparece um problema na nossa vida, às vezes quando está tudo bem, a gente não ora, a gente não se prostra, nós não dobramos o nosso joelho para falar com o Senhor. Mas quando vem uma tempestade, quando vem essa mudança de tempo sobre a nossa vida, esses ventos violentos, com essas ondas querendo nos afundar, aí nós clamamos ao Senhor. Aí nós lembramos que tem um Deus que pode nos ajudar. Então a tempestade vem sim para nos ensinar humildade, para mostrar que nós não somos superpoderosos, que nós temos limitações, e para mostrar também que nós devemos orar e para nos ensinar a orar. Mas quando reconhecemos a nossa dependência de Deus, Ele nos tira da tribulação, que é o verso 28. Deixa eu voltar. Na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os tirou da tribulação. Então quando você vê a tempestade, que você se torna humilde, que você reconhece que não consegue sozinho, que você aprende a orar na tribulação e reconhece que precisa de Deus, daí Ele te tira da tribulação e nos guia ao porto almejado, que é o verso 30, e Ele nos leva. Então, se você está atravessando um momento difícil, se você está atravessando uma fase complicada na tua vida, debaixo de tempestade, de ondas querendo submergir, reconheça que você precisa de Deus. Reconheça que você precisa do Senhor, porque daí Ele te guia ao porto almejado, Ele te leva em segurança do outro lado. Agora nós vamos para o corpo. Como eu disse, é um sermão que não é difícil de ministrar, é um sermão bem gostoso de ministrar. Tempestade, porque além de ensinar muito a tempestade, ela não tem muita complicação em fazer as explicações, as aplicações, que na verdade já praticamente se auto-explica. E aqui eu vou mostrar 3 grandes fases de uma tempestade, Marcos 4, 35 ao 41, e você vai ver a semelhança com o Salmo 107. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado, e eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe, por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então olha só, parece que o Salmo 107 era profético, porque Jesus cumpre profeticamente o que diz o Salmo 107 e prova que ele é Deus. Então por isso que eles ficam impressionados com Jesus, porque o Salmo 107 descreve exatamente o que viria a acontecer depois com Jesus no barco com ele. Então se Deus lá no Salmo 107 diz que levanta a tempestade e abate a tempestade, o texto de Marcos aqui no Evangelho mostra exatamente como ele, a voz de Jesus, a voz dele é a voz de Deus. Então vamos aqui agora falar sobre as 3 grandes fases. A primeira fase é de grande vendaval. São 3 grandes fases, então nós vamos ver, você vai verificar como isso está nesse texto. No versículo 37 do Marcos 4, olha só, e levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Então quais são aqui as aplicações que eu posso fazer desse texto? Posso falar que a vida é como o Mar da Galileia. Olha só, o Mar da Galileia é o seguinte, e ele é entre colinas, ele é praticamente no meio do vale. Então ele faz um corredor de vento, onde a tempestade vem de longe, quilômetros, onde ela vem numa força que forma ondas enormes ali no Mar da Galileia. Então o que acontece? A geografia do Mar da Galileia favorece tempestades intensas que vêm de cima para baixo. E normalmente o que é a vida? Nós somos atingidos por acontecimentos distantes, às vezes coisas que não tem nada a ver com a gente, situações que muitas vezes nem tem relação com as nossas vidas, ela vem de longe, vem da família de outros, vem com circunstâncias de outras pessoas, e esse problema vem pra gente e atinge as nossas vidas. Então algo que acontece longe, quilômetros longe do Mar da Galileia, está afetando eles ali,
e eles não podem fazer nada. Outra coisa, as tempestades ali no Mar da Galileia acontecem repentinamente, sem aviso nenhum. Só sopra aquele vento. O versículo 35 diz o seguinte, que naquele dia, sendo já tarde, então às vezes está no final do teu dia, não aconteceu nada demais, chega uma má notícia, chega acontece algo inesperado, acontece repentinamente, assim como as tempestades naquele mar, algo na nossa vida, se preparando para deitar, se preparando para ir embora, acontece algo de repente, como foi naquele dia, sendo já tarde. Acontece mesmo com Jesus no barco, e eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. Mesmo você sendo servo do Senhor, mesmo você buscando a Jesus, mesmo Ele tendo controle da tua vida, as tempestades acontecem, porque ali, Jesus estava com eles e mesmo assim eles foram abatidos. E normalmente é assim mesmo, com você mesmo buscando, mesmo você tendo fé, entregando a tua vida, ainda assim você vai ter tempestades na sua vida. E acontecem grandes tempestades na vida de todos. Verso 36, e havia também com ele outros barquinhos. Então aconteceu no barco dos discípulos e aconteceu no barco daqueles que estavam também ali, indo com eles, atravessando. Então acontece tempestade na minha vida, acontece na sua vida, acontece na vida. Ninguém está fora, isento de passar tempestade. E outra, normalmente é muito forte, é mais forte que nós. E subia as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia. Por isso que tempestade, você não vence no braço, você vence pela fé. E olha só, em Mateus capítulo 8, quando fala da tempestade lá, ele usa o termo sismos, que pode significar maremoto, terremoto, para você ver o tamanho da força. Quem pode controlar uma força dessa? Só o Senhor. Só o Senhor pode tomar controle de uma tempestade. Nós vencemos essa tempestade pela fé. Porque normalmente quando vem a primeira fase da tempestade, ela é muito forte, é um grande vendaval. A segunda fase da tempestade é a grande bonança, Marcos 4:39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta, e o vento se aquietou e houve grande bonança. Então nós tivemos aqui um grande temporal de vento, um grande vendaval, e agora, após, temos uma grande bonança. O que nós podemos aplicar aqui nesse texto? Quais são as lições? Primeiro, que a bonança vem depois da provação. Versículo 38. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada e despertaram-no dizendo-lhe, mestre, não se te dá que pereçamos? Porque muitas vezes a tempestade vem e Jesus parece não estar atento. Então você está enfrentando uma tempestade forte demais. Você está enfrentando um grande temporal de vento e parece que Deus não está reparando em você, e parece que Deus não está se movendo, e parece que Jesus não está se importando com você. Então muitas vezes essa tempestade ela vem com uma provação para ver se você tem fé, para ver se você, mesmo Deus não se movendo, mesmo Deus aparentemente não ligando, não se importando com a tua vida, é para provar, porque a bonança não vem imediatamente, ela vem só depois que você demonstra a tua fé, coloca à prova a tua confiança. Olha só, repreendeu o vento e o mar, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou. Então Deus tem o poder. Então depois da provação vem a bonança. Aí depois de provado, depois que você é experimentado nessa tempestade, o Senhor repreende, o Senhor aquieta, porque Ele tem poder, Ele tem a soberania. Então nesse momento você pode citar esse atributo de Deus, esse atributo do Senhor como todo poderoso. Eu não coloquei aqui porque normalmente você, como pregador, você vai saber exatamente como mostrar, exaltar esse poder do nosso Senhor. Então primeiro veio o que? Ele repreendeu o vento. Nós temos duas repreensões. A primeira, ele repreende o vento e ele repreende os discípulos. Então temos duas repreensões. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Hebreus 12:6 diz o seguinte, Deus corrige quem Ele ama. Olha só, muitas vezes, como eu disse, vem a tempestade, ela prova a tua fé, depois vem a bonança. Por quê? Porque Deus quer corrigir, Deus quer mostrar
como a nossa fé está firmada, porque a nossa habilidade na circunstância ela é inútil. Então nós temos que confiar em Deus. Mas Jesus não os repreendeu pelos que eles disseram, ou seja, não repreendeu por falar com ele, por acordá-lo, não repreendeu por eles disseram, o Senhor não se importa comigo, mas repreendeu os discípulos pela postura que eles tiveram diante da tempestade, porque eles ficaram apavorados e com medo de morrer. E ainda que o medo seja um sentimento natural nosso, do ser humano, é um sentimento que nós precisamos ter, que imagina se a gente não tivesse medo. Se a gente não tivesse medo, a gente atravessava a rua, numa avenida, não olhava para lado nenhum, mas o medo faz parte. Mas, diante de uma tempestade, se Jesus está no teu barco, você não pode se desesperar. Você tem que confiar. Então, Jesus não repreendeu porque eles falaram, o Senhor não se importa, mas repreendeu por causa do desespero deles, com medo de morrer. E outra, repreendeu porque eles não tiveram fé quando era mais necessário. Porque é muito fácil você falar que tem fé na bonança. É mais fácil viver quando está tudo certo. Mas é na hora da tempestade, é na hora que as ondas se levantam furiosas, quando o vento bate na tua vida, quando o vento que é massacrante, cortante, que você tem que ter fé. Não é na bonança, é antes. Como eu disse, a bonança vem depois da prova, a bonança vem depois que passou a prova que você prova, mas é durante a tribulação e a luta que você tem que ter fé. E na hora que foi mais necessário ter fé, eles ficaram o quê? Desesperados, com medo de morrer. E aqui Jesus fala uma palavra muito forte. Ainda não tendes fé? Olha só, porque existem pessoas que já passaram tantas coisas na vida, mas ainda não têm fé. Já passaram tantas experiências, já enfrentaram tantas tribulações e ainda não têm fé. Os discípulos já tinham caminhado com Jesus, já tinham visto milagres do Senhor, já tinham oportunidade de ouvi-lo falar, mas ainda não tinham fé. Pessoas que só de ouvirem falar de Jesus tiveram fé. E os discípulos andavam com ele e falharam no teste. Ou seja, você vai ver o centurião romano, que não era discípulo de Jesus, a mulher do fluxo de sangue, que não era discípula, ela estava passando, a mulher cananeia, cirofenícia, ela não era discípulo, não andava com Jesus, mas de ouvir falar. Cegos, de ouvirem falar de Jesus, tiveram fé, e os discípulos que andavam com ele não tinham fé. Então muitas vezes vem pessoas de fora, nós estamos anos na caminhada com o Senhor e ainda não temos fé, e vem uma pessoa que acaba de se converter ao Senhor e já tem fé, já alcança vitórias, e nós ainda. Então uma boa pergunta, você já tem fé ou ainda não tem fé? O que você pode fazer no momento que você estiver ministrando essa palavra? Pode perguntar, você tem fé já ou ainda não tem? O que mais que você precisa passar? Será que precisa passar outras tempestades para que você possa ter fé? Então essa foi a repreensão, e a palavra ainda, ela é muito forte. Já caminharam tanto e ainda não tem fé. E depois, vamos voltar aqui, as três fases. A primeira fase é a fase de grande vendaval, a segunda fase é a fase da grande bonança, e depois nós temos o que? Um grande temor. Olha só, e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? E aqui é um mega temor. Então, grande tempestade, grande bonança e grande temor. E o que é temor? Depois do susto, eles foram tomados por uma outra emoção. Temor aqui é uma mistura de reverência com medo. Então eles tinham medo, ficaram com medo da tempestade. Ali eles tiveram medo, eles tiveram um pavor. Aqui é uma outra sensação, é uma reverência com medo. O que é esse medo aqui? É um sentimento profundo de que você está na presença de Deus. Isso que é temor, isso que marca uma pessoa com temor. Deus está aqui, Deus está me vendo, Deus está aqui comigo agora, Deus está vendo a minha vida agora, tudo que eu faço está diante dele, tudo que eu realizo, seja dentro do meu interior ou as minhas atitudes, eu estou na presença dele, ele está me vendo, estou diante de Deus. Então essa mistura de reverência com medo, o que faz com você? Você não sabe se você ajoelha ou se você fica de pé. É como se Jesus aparece agora na tua frente, você não sabe o que você faz. É a pessoa mais importante que você pode encontrar, e você não sabe se fica de pé, se ajoelha, não sabe se fala alguma coisa, se fica calado, não sabe se tira as sandálias dos pés ou se deixa, não sabe se louva ou se chora, você não sabe o que fazer. Então esse grande temor
Senhor, depois daquele grande medo que eles tiveram e aquela autoridade do Senhor repreender eles ficaram ali, o que eu faço? E ainda que você não veja o Senhor com seus olhos naturais, você tem que ter esse temor, de você saber que você está na presença de Deus. E daí esse grande temor leva o quê? A pergunta ali, quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? E essa pergunta é profunda também, porque eles não conheciam a Jesus da maneira que eles pensavam. Então eles não sabiam o que ele era capaz até eles passarem por aquele sufoco. E a mesma coisa nós, quem é esse, Senhor? Nós ainda não tivemos todas as experiências que nós deveríamos ter. Então quem é este? É o desejo de... mostra pra gente que devemos ter o desejo de conhecer mais. Porque ainda não passei tudo, eu não sei tudo sobre o Senhor. Você tem esse desejo ou você acha que já conhece o suficiente? Você pode fazer essa pergunta. Você já perguntou quem que é esse Deus? Ou não, eu já sei tudo sobre Jesus, porque muitos já conhecem Jesus teologicamente, mas não conhecem verdadeiramente. Às vezes acha que conhece, mas só com experiências profundas que vão saber de verdade. Então você tem esse desejo, quem é esse? Eu quero conhecer mais, eu quero saber mais quem é esse que ordena e os ventos se calam, quem é esse e o mar se acalma, eu quero saber mais quem é esse Jesus. Agora, como saber que o conhecemos? Talvez você fale, não, eu já conheço bastante, eu tenho 20 anos de evangelho, 30 anos de evangelho, já conheço ele o suficiente. Agora, como saber que o conhecemos? 1 João 2, 3 ao 6. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, quem conhece Jesus? Eu já sei quem ele é o Salvador, mas você conhece profundamente? Então, quem conhece o Senhor? Conhece aquele que obedece aos seus mandamentos. Quem conhece o Senhor? Aquele que obedece ao Evangelho. Quem diz que conhece, mas não obedece, olha só, é mentiroso e a verdade não está nele. Então, quanta gente você sabe que diz que conhece, que até prega sobre ele, mas não obedece nada do que prega, não vive nada do que prega. Diz que conhece, mas na prática ele é um mentiroso. Então, aquele que obedece a palavra, esse está nele. Aqui é aquele que pratica. Então, se você sabe que tem alguém passando uma tempestade, sabe que tem alguém que está sofrendo debaixo de águas turbulentas, seja você ali a pessoa de fé, a levar o Senhor, a mostrar o Jesus que você conhece, a mostrar o Senhor para aqueles que ainda estão perguntando quem é esse Jesus, será que ele se importa comigo? Seja você aquele a mostrar para essa pessoa que tem alguém que é soberano sobre essa tempestade, sobre esses problemas. Quem conhece Jesus? Aquele que obedece. E aqui a gente pode terminar com um apelo. Por quê? Porque tem muita gente que está debaixo de uma tempestade porque Jesus ainda não está na vida dele verdadeiramente. O mar é a vida e o barco é você. Talvez o seu barco esteja sendo sacudido por uma grande tempestade. Talvez você esteja pensando, Senhor, tu se importa comigo? Existem outros barcos aqui que estão passando pela mesma tempestade. Alguns têm Jesus dentro, outros não. Alguns confiam nele para chegar ao porto almejado e outros estão duvidando, já estão quase afundando. Mas hoje a mão de Cristo está estendida para você. Você não irá se afogar. Você sairá dessa tempestade, mas outras virão repentinamente. Certifica-se de conhecer a Jesus Cristo, aquele que até os ventos e o mar lhe obedecem. Então você pode fazer esse apelo aqui ao final. Se você não conhece ao Senhor, se você está tendo sua vida sacudida por uma tempestade, entrega hoje a tua vida, vem aqui à frente, se prostre ao Senhor, deixa ele tomar conta do teu barco, aprenda, conheça dele para ele acalmar essa tempestade que está acontecendo na tua vida. Então você pode encerrar esse sermão com um apelo. Aqui eu fiz uma recapitulação, tá, do que nós vimos desde lá do começo, mas interessante você fazer essa pergunta final. Tem alguém aqui que está sendo sacudido pela tempestade? É o momento de você entregar a tua vida, é o momento de você deixar Jesus tomar conta desse barco, colocar ele nessas circunstâncias com você, ou se você já tem Jesus dentro, talvez você ainda não conheça, mas é momento de conhecer, obedecendo a tua palavra. Então, como eu disse, esse aqui é um sermão bem
bem simples de ministrar e é um dos mais maravilhosos. Quando você ministra, você vê mais efeito e com aplicações mais fantásticas, tá bom? Então nos vemos no próximo vídeo esboço. Não se esqueça, se inscreve no canal, ative as notificações, deixa seu like, compartilhe. Se quer aprender como preparar sermões impactantes usando essa estrutura que eu te mostrei agora, visita o site do pregadoraprovado.com.br. Deus abençoe e até o próximo vídeo.